Olá, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Bom, irmãos, eu sou totalmente, radicalmente a favor da verdade. Sei que esse assunto já foi tratado em vídeos anteriores, mas nem tudo pôde ser dito naquela ocasião. A verdade é a palavra de Deus. Deus é a verdade. Mesmo que essa verdade possa causar escândalo a alguém, mesmo assim ela precisa ser dita. Não devemos ouvir somente amenidades, coisas agradáveis. Precisamos ouvir o que realmente a palavra de Deus tem a nos dizer. E muitas vezes a verdade é um pouco dura. O que vai ser falado aqui nesse vídeo pode contrariar, pode chocar, pode ir contra alguma coisa que a gente acredita, mas é a pura verdade. Precisamos saber a verdade, mesmo que doa. E o que está para acontecer no mundo em que vivemos é algo muito sério e todos precisam ser alertados. De minha parte, eu poderia estar despreocupado com isso, porque creio que não estarei mais por aqui quando tudo isso acontecer. Porém, muitas pessoas que conheço e que convivo diariamente, muitas pessoas que amo dentro da minha própria família, ficarão por aqui. Por isso eu tenho o dever diante de Deus de alertar. Todos têm livre arbítrio e têm o direito de não acreditar, mas eu tenho a obrigação de falar. Bom, vamos lá então, em nome de Jesus. Após o arrebatamento, o arrebatamento da igreja, terá início um período de grande sofrimento, angústia, dor, desespero, perseguição, sem paralelo em toda a história da humanidade. Esse período corresponde à 70ª semana de Daniel, ou seja, a última das 70 semanas preditas lá em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. As forças do mal estarão operando em toda a terra, mundialmente falando. Por outro lado, é o período em que Deus derramará seus juízos. O Senhor Jesus assim descreveu esses dias. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Lá em Mateus capítulo 24, 21. A grande tribulação é identificada no Antigo Testamento com alguns termos. Sempre que você vê esses termos, lendo a Bíblia, já sabe que se refere à grande tribulação. O dia do Senhor, tempo de angústia de Jacó, a grande angústia, a ira, o dia da vingança, o dia da ira de nosso Deus. E no Novo Testamento, como grande aflição,
a hora da tribulação, grande tribulação. E anticristo significa opositor de Cristo, contra Cristo. Então, sempre que verem esses termos, já sabe que estão falando sobre o anticristo. Também chamado de a besta que subiu do mar, lá no livro de Apocalipse, filho da perdição, homem do pecado, a besta escarlate, a besta, o homem violento, o príncipe que há de vir, o rei do norte, o angustiador, o iníquo, o mentiroso, o enganador, um rei feroz de cara, a ponta pequena. Tudo são termos utilizados para falar do anticristo. E o anticristo será um homem como outro qualquer, nascido de mulher, porém a serviço de Satanás. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A presença da Igreja na terra e a consequente ação do Espírito Santo tem impedido nos dias de hoje a plena manifestação do anticristo. Todavia, após o arrebatamento da Igreja e diminuída a influência do Espírito Santo, tudo de conformidade com o plano de Deus, a raça humana descerá a um nível de depravação jamais visto. Desprezo aos valores éticos, aos valores morais, violência sem limites, liberdade e perversão sexual, ocultismo, falta de amor. Ademais, o desaparecimento repentino de milhões de crentes em face do arrebatamento causará grande perplexidade e temor. Haverá uma desorganização geral em todos os níveis da atividade humana, além de gigantescos desastres e muitas mortes. Exemplos: muitas aeronaves ficarão sem comando porque seus pilotos foram arrebatados em pleno voo. Muitos acidentes aéreos porque os controladores de voo, alguns, desaparecerão. Engarrafamentos, batidas e mortes nas estradas e nos grandes centros urbanos, porque muitos veículos ficarão repentinamente desgovernados. Milhares de empresas comerciais e industriais, pequenas e grandes lojas, ficarão com um número reduzido de empregados. Grande desfalque também de servidores nas repartições públicas. Os serviços públicos, tais como bombeiros, limpeza, comunicações, serão afetados. Por outro lado, inúmeros imóveis residenciais e igrejas, lojas ficarão abandonadas. Presos fugirão dos presídios e os saques se multiplicarão. Os governantes, meus irmãos, não terão meios de colocar as coisas em ordem. Ninguém será capaz de explicar a causa do repentino desaparecimento de parentes e amigos
pessoas que viviam dentro da nossa própria casa. Caos total, convulsão social. É nesse contexto que surgirá um homem muito inteligente, com respostas inteligentes e prometendo soluções práticas para todos os problemas. Esse homem é o anticristo. Convém dizer que a iniquidade vem crescendo assustadoramente em todo o mundo. A imaginação do homem é pródiga em descobrir novas fórmulas de se tornar mais indigno, mais impuro, mais imoral, mais cruel, mais depravado. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que creram na verdade, os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Mas essa rebeldia ainda não chegou no limite de Deus. Ninguém sabe qual seja esse limite. Sabe-se, todavia, que o fim virá. O castigo virá no tempo de Deus, tal qual ocorreu nos tempos de Noé e nos tempos de Sodoma e Gomorra, como já foi dito anteriormente. A manifestação do anticristo na terra durará 7 anos. E suas atividades nesse período estão divididas em 2 fases. No início do período de 7 anos, o anticristo, sob a máscara de um político inteligente e poderoso, fará uma aliança com Israel por 7 anos. E por extensão, com as demais nações, em que prometerá prosperidade, segurança e paz. Tendo em vista a situação caótica mundial, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, como diz lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. De fato, o mundo experimentará boa recuperação na metade dos 7 anos. Fome, guerras, pestes, violência parecem solucionados diante da dinâmica atuação desse Salvador da pátria, a quem muitos passarão a admirar. Certamente ele dirá que os crentes foram sequestrados por naves espaciais, que esse negócio de salvação através do sangue de Jesus é mentira, que a alma salva-se a si mesma, que todos são iguais perante Deus e etc, etc, etc. Todavia, a mesma mentira que hoje é ensinada pelo movimento Nova Era e por tantas seitas diabólicas, entretanto, havendo transcorrido metade do tempo previsto no acordo, ou seja, passados 3 anos e meio de aparente paz, prosperidade e segurança, aquele político deixará cair a máscara e mostrará a sua face e os seus objetivos malignos. Romperá a aliança com Israel. Assumirá a posição de governante mundial com autoridade sobre todas as nações. Anunciará ser ele
o próprio Deus, profanará o templo em Jerusalém e colocará uma imagem sua para ser adorada. Proibirá a adoração ao Deus dos cristãos. Perseguirá de forma sistemática e cruel seus opositores. Perseguirá por 42 meses os fiéis a Cristo. Fará grandes milagres e muitas maravilhas em razão do seu poder que vem de Satanás. E com isso, ganhará muitos admiradores. Vamos ver como a Bíblia relata essa fase. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. Mas na metade da semana, 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Veja isso lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. O anticristo só admitirá culto de louvor e adoração a ele próprio e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel, capítulo 7, 25. Por exemplo, meus irmãos, não haverá mais liberdade religiosa. Este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejado das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho. E aos que o reconhecerem, multiplicará a honra desses e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Daniel, capítulo 11. Não medirá esforços para agradar aos que lhe derem apoio, mas perseguirá com crueldade os seus opositores. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4 ao 9. O diabo não tem feito outra coisa senão mentir e enganar. As operações cirúrgicas através de médiums, as práticas esotéricas e do ocultismo em que as pessoas acreditam mais num cristal, numa pedra, numa água, num despacho do que no Deus Todo-Poderoso é uma prova de que o diabo consegue enganar muita gente e levá-las à perdição. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação.
e todos os que habitam sobre a terra o adorarão, a besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse, capítulo 13. Um falso profeta, denominado a outra besta, virá e preparará o caminho do anticristo. Fará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, à vista dos homens. E serão mortos os que não adorarem a imagem da besta. Apocalipse 13. Muitos seguirão a besta porque não saberão distinguir o real do falso. Uma pessoa que faça cair fogo do céu será reconhecida como um Deus. Hoje, por muito menos, pessoas são idolatradas. O que lemos acima, anteriormente, o que nós vimos anteriormente, não chega a ser uma descrição detalhada do caráter e dos objetivos do anticristo, a cruel e sanguinária besta. Ele será muito pior. Vejam em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, fala em 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, exatamente o tempo de Daniel. Capítulo 9, versículo 27, metade da semana. Esse período de 3 anos e meio será o mais negro e turbulento de toda a história da raça humana. As mudanças que têm ocorrido no âmbito mundial dão-nos a convicção de que, aos poucos, as peças do quebra-cabeça começam a ser encaixadas. Bom, irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, você tem direito de não acreditar. Tem direito de não concordar com nada disso que foi falado aqui, com nada daquilo que é falado na Bíblia. Só digo uma coisa, irmãos. Quem ficar por aqui vai ver tudo isso. Porque o que Deus determinou, isso será feito. A palavra de Deus não muda. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Querido Pai Celeste, te agradecemos pelo futuro que nos deste em Cristo Jesus. Obrigado pelo dom do Espírito Santo que nos ilumina e nos conduz a toda a verdade. Pai, ajuda-nos a orar por aqueles que ainda estão nas trevas. Senhor, traz convicção aos corações deles através do Teu Santo Espírito, para que nesse momento eles aceitem ao Senhor e possam ser transformados de filhos das trevas em filhos da luz. E junto conosco entrar no reino celestial. Obrigado, Senhor Jesus, pelo consolo que nos deste através destas verdades.
poderias vir hoje. Esta é a oração que fazemos e ansiamos por Ti, Senhor Jesus. Maranata, ora